bagunça completa e agora o Vasco volta a respirar. Agora o torcedor vascaíno volta a ter alguma esperança. Pouco menos de 2 anos depois, essa esperança caiu por terra. A 777 conseguiu destruir em pouco tempo o voto de confiança que o torcedor vascaíno deu. O torcedor vascaíno que foi enganado por ela no começo, quando veio aquela história lá do Josh Wander, o último ano que o Vasco disputa em condição de igualdade, de desigualdade contra o Flamengo. Nos próximos, o Vasco vai competir sempre no topo da tabela, os investimentos virão. E o que está acontecendo no Vasco é de um amadorismo que remete à bagunça do clube associativo, ou pior, porque na época da bagunça, pelo menos o técnico demitido está demitido. Não me lembro na história do Vasco. E olha que eu sou pesquisador da história do Vasco. Claro, acompanha muito tempo. Pesquisador, ele é vascaíno. Não me lembro na história do Vasco de um técnico sair dessa maneira. Mas pediu demissão do vestiário, o clube anuncia, mas o técnico vai dar uma coletiva, é autorizado a isso, para desmentir a nota oficial do próprio clube. Você foi até gentil. Isso é bizarro. Eu não me lembro disso na história do futebol. Mas é a modernidade do futebol. Não, mas ô, Bubu, calma aí, mas eu quero ouvir aqui, ó. O Breno foi gentil. Ele tá com o mau semblante que ele tava. Quero que você supere o Brenner. Isso. Eu vou explicar essa semana. Eu faço uma mera análise. Fala a pata agora, fala a pata. Pega o ar agora e vai Vai, Sempre sereno, sempre com tranquilidade. O momento pede tranquilidade. Então vai. Entendeu? O momento pede tranquilidade. Toma uma água. Vai. Isso. Instantes. Agora, chegou o momento. É hora do desabafo. O torcedor vascaíno tá esperando por isso. Já teve uma forte declaração. Gostei, Breno. Muito bom. Era análise técnica. Fernando Campos. Primeira coisa, assim, a gente não sabe até agora se o Ramon pediu demissão ou se ele foi demitido. Esse já é um ponto que retrata e deixa na testa o amadorismo que o Vasco vive hoje. Principalmente numa gestão esportiva terrível. Terrível. Mais de 230 milhões de reais investidos desde a última temporada para tentar fortalecer o elenco. Hoje o Vasco tem um elenco pior do que o do ano passado. Frágil, com problemas, tá na zona do rebaixamento já. Esse já é um ponto. O que faria sentido? O Ramon pedir demissão. Eu não tô aqui deixando o Ramon alheio ao que aconteceu em campo. Ele teve tempo para trabalhar e o time foi muito mal. Eu acho até que ele errou em alguns momentos em 2024. 2023 dele, ele liderou um milagre. Concordo. Um trabalho excepcional, a 7ª melhor campanha do segundo turno e conseguiu evitar o rebaixamento. Em 2024, acho que ele tem uma parcela de culpa. Não é você deixar esse cara blindado, olha, perfeito, dá a chave do clube pra ele. Não é desse jeito. Se você dá muita força só pra uma comissão técnica, eu acho que isso é até perigoso pra instituição. Não tô falando sobre isso. Só que ele não mentiu na declaração dele. O Ramon é um técnico vitorioso. O Ramon não tá acostumado a brigar contra o rebaixamento. Ele não tá à frente desse tipo de projeto. E o Vasco não tem um projeto, gente. O Vasco hoje é um clube, pra ser gentil, com um trabalho medíocre. Medíocre pra ser gentil. Porque se for analisar ali o que é o significado de medíocre, eu não tô falando nem de algo mediano, não, é abaixo disso. Não existe um projeto esportivo sério da 777 e também, por exemplo, o Breler falou sobre o Josh Wander e a declaração, né, que iludiu o torcedor do Vasco, que vem sendo machucado há o quê? 23 anos? 23 anos de destruição, né, de um clube que sempre ficou acostumado em brigar na parte de cima da tabela. Uma torcida gigantesca, uma torcida apaixonada. Tem o Josh, mas o senhor Lúcio Barbosa também, CEO do Vasco hoje, ele teve uma entrevista depois do Campeonato Brasileiro do ano passado que iludiu a torcida também. E sumiu. Não deu mais nenhum tipo de declaração. Falta experiência na gestão do futebol aqui no dia a dia. Gente, o Vasco hoje, ele não tem diretor comercial, diretor executivo, demorou pra caramba pra chegar, tá chegando hoje o Pedro Martins do Cruzeiro, ficou sem diretor executivo de futebol após a saída do Alexandre Matos, da forma como saiu. Alguém se lembra como é que ele saiu? O Alexandre Matos? Vazando conversa pra imprensa, né, nas redes sociais. O Vasco hoje não tem um patrocinador master, tem um elenco pior do que o do ano passado. Então, assim, é uma zona, é um caos completo. É todo um contexto que joga o clube pra baixo. E a forma como o Ramon saiu, ou não saiu, a gente vai entender isso daqui a pouco. Eu nunca tinha visto, juro pra você, gente, eu já vi o Cuca ser demitido e voltar rapidamente ali no Botafogo, a gente já viu outros casos no futebol, mas ser demitido, ou a gente descobrir a saída de um técnico por um tweet 15 minutos depois do jogo, sendo que não tem nada assinado, não tinha nada de fato concretizado. É de um amadorismo, assim, que transcende barreiras. Transcende barreiras, porque você está expondo a instituição, você está expondo o profissional, e tem uma questão que é chave nessa situação, que é uma multa rescisória, que não é baixa. Você abre até a margem para a própria comissão técnica entender, peraí, a gente pediu demissão ou o Vasco está demitindo a gente? Então, assim, é uma irresponsabilidade muito grande, né, que o Vasco vive nesse momento. Dona, você cobrou o Lúcio Barbosa, e é uma cobrança justa, nessas horas precisa das caras, precisa explicar ao torcedor, mas o que eu sinto falta no Vasco é de que apareça as pessoas que ponham o dinheiro. Mas não vai existir isso, Breno. Porque é uma empresa sem rosto. Não, mas precisa, distante. Mas precisa existir para ter o mínimo de credibilidade, ainda mais num momento como esse. Se não quer aparecer, se não quer dar as caras, saia do Vasco, saia do clube, venda, faça que nem o Ronaldo. Olha, isso aqui tá me dando trabalho, torcedor buzinando, o clube nessa situação. Não,
saia. Mas sabe qual é a diferença, Breno? Desculpa te interromper, eu concordo muito com o que você falou. Só que eu não tenho essa expectativa. Só parando aqui, família vascaína, justamente para aquele ponto que muita gente comentou no nosso vídeo ontem, com as organizadas cobrando os jogadores. E eu acho que é isso aqui. Eu acho que, de uma maneira geral, todo mundo entende, todo torcedor do Vasco, claro que tem um ou outro que ainda defende a empresa, mas todo mundo entende quem é o principal culpado e responsável por tudo que o Vasco está vivendo. Todo mundo entende. Só que não tem ninguém aqui. Vai cobrar quem? Os bucha? Os testa de ferro? Lúcio Barbosa? Pedro Martins, que hoje tem um comando aí do futebol do Vasco? Vai cobrar quem? Se os americanos não estão aqui. Então o que eu acho que a torcida, as organizadas fizeram ontem é responsabilizar também os jogadores. Ah, mas Thiago, não deveriam estar aqui, foram contratações absurdas, sim. Mas, irmão, o Vasco, eu tava vendo ontem, eu acho que é a 7ª ou 8ª folha do futebol brasileiro, com 16 milhões. Então o jogador também tem que ser responsabilizado, não pode ser eliminado pro Nova Iguaçu, não pode tomar de 4 do Criciúma. Então eles foram cobrar os jogadores também, que é justo. Tem que entregar mais, pô. Mesmo sendo um time fraco, horroroso, tem que entregar mais, porque é 16 milhões de folha. Então, entendo que todo mundo sabe o principal culpado, mas não tem ninguém aqui para cobrar. E quando foi vendido o Vasco para essa empresa, esse foi um ponto que muita gente comentou. Não tem o rosto, os caras vão administrar o Vasco de longe, então vai reclamar aonde? Vai fazer pressão aonde? Com os bucha? Com o Lúcio Barbosa, com o Pedro Martins, vai adiantar de absolutamente nada. Nada. Agora, quando os americanos estiver por aqui fazer algum tipo de cobrança, pressão, conversar com os caras, aí eu acho que é diferente. Porque eu acho que o que aconteceu ontem, de cobrar jogador Lúcio Barbosa ali, isso vai ser levado para 777. Agora, se eles vão levar em consideração ou não, aí já é um outro ponto. Mas que o clima tá ficando pesado aqui pros caras, tá. Tanto por parte da torcida, que agora tem um entendimento que essa gestão de merda do Jorge Salgado fez absolutamente uma merda vendendo para essa empresa, e também na parte aí, podemos dizer, jurídica, com o Pedrinho, tá correndo atrás de tirar eles daqui. Seguir. Porque, por exemplo, a relação do Ronaldo com o Cruzeiro é uma relação muito mais próxima. O torcedor do Cruzeiro sabia quem cobrar, o cara tava aí. O John Texton tá aqui. Dava entrevista, o John Texton, a gente pode criticar, né, o que tá acontecendo agora, né, com tudo que ele tá levantando a respeito do futebol brasileiro, mas ele tem uma gestão presente. A gestão da SAF do Vasco, da 777, ela é uma gestão distante. É uma empresa sem rosto. E se você for analisar até know-how, né, ali a experiência no futebol, não dá pra comparar, gente. Mas aí, dona, se o esquema se mantiver dessa forma, gestão distante, os caras cagando e andando pro Vasco, o Vasco precisa de uma mobilização política urgente pra tirar a 777 do clube. Urgentemente. Essa mobilização... O Pedrinho tem que fazer isso, é obrigação de tirar a divisão. O Vasco hoje ele tem uma divisão. Pode ser uma divisão velada. Eu acredito que, por exemplo, o Pedrinho não vai confirmar isso. Mas o Pedrinho, ele tá sendo um cara que tá lutando pelo Vasco. Ele conhece o contrato, ele não pode falar sobre o contrato. Mas ele conhece o contrato que foi assinado. Hoje ele tá fora do comando do futebol. Sim, então, ele tá ali com os 30%. Então, mas isso daí também é uma falácia de que o clube tem só 30% e não manda nada. Opa, tem o poder básico que é de fiscalização. E quando houver brecha no contrato, e já há, inclusive, pelo ano passado, a 777 atrasou os aportes, não fez no prazo e... Pelo andar da carruagem, também não vai fazer esse ano. Pela bagunça que está desenhada, vai enrolar, vai embromar. E o Vasco precisa dessa mobilização de diretoria e aí a oposição. Porque na hora de vender o clube, todo mundo se juntou ali. A gestão Salgado, os caras moveram mundos e fundos e entregaram na mão da 777. Agora, para retomar esse controle do Vasco, e aí pode continuar como SAF, buscar um novo dono no mercado, mas não com o processo espúrio com que a 777 entrou no Vasco. Não é um processo que não foi transparente, um processo que não privilegiou a melhor proposta. Quais outras propostas do Vasco teve? Apareceu a 777 que ninguém conhecia e pegou o Vasco. Isso daí, o que aconteceu com o Vasco foi um baita de um golpe político e que agora o torcedor do Vasco está abrindo os olhos. O Vasco na mão da 777. Foi um golpe, uma enganação. O Euriquinho chamou de maior assalto da história do futebol brasileiro. No programa do bem já fim de semana. Mas isso daí, muita gente vai se apegar à figura do Euriquinho, que também tem os seus interesses políticos. Mas, de fato, o que aconteceu foi isso. Um golpe e essa enganação tá custando caro pro Vasco. Tá aí, família vascaína. Só pra gente não perder, né, o ponto ali que o Breiler fala, que o Vasco precisa correr atrás pra tirar a 777, vamos trazer essa informação aqui do Roger Flores ontem no programa Boleiragem. Se liga só. Pedrinho, que é o presidente associativo do Vasco, estava indo para Brasília e atrás de reuniões importantes, mexendo os pauzinhos. E tá correto. Para tentar, de algum jeito, encontrar a solução dessa briga entre a associação e 777, né? Vasco, o Pedrinho embarcando para Brasília para buscar essa solução. E precisa o Pedrinho ter mais voz, né? Eu acho cara com o perfil do Pedrinho. Tá aí. Agora, o que nos resta é aguardar.
né? Se fala um pouco mais sobre esse assunto, né, em relação ao contrato que a gestão de merda fez vendendo para 777, foi no programa do bem.